Para contextualizar os convidados do batismo de hoje, aqueles que se conectam com a gente pela primeira vez, ao longo de abril nós estamos conversando sobre esse tema, coisas que Jesus nunca disse. São frases que a gente se acostumou a ouvir e às vezes a gente acha que de tanto ouvir, bom, isso deve estar na Bíblia, deve refletir alguma verdade bíblica. Só que o fato é que Jesus nunca disse nenhuma dessas que apareceu na introdução aqui. Não está escrito na Bíblia. A frase de hoje é: você tem o que você merece. Você tem o que merece. Tem algumas outras expressões que a gente usa e que refletem a mesma ideia desse nosso tema. Por exemplo, eu sou uma pessoa boa, mas por que isso está acontecendo comigo? Ou seja, eu acho que eu mereço uma coisa, mas não está dando certo. Ou a gente diz, eu não mereço passar por tamanha dificuldade. E até dá para olhar pelo outro lado da moeda também. Quando a gente vê que alguém está passando por uma situação, e a gente olha e pensa, ou até diz, bom, olha aí, aqui se faz, aqui se paga, né? Como se a desgraça, como se o sofrimento de alguém fosse um pagamento por algum mal que a pessoa tenha feito. Está pagando pelos erros que cometeu. Claro que cabe um parêntese para a gente dizer que sim, muitas vezes, atitudes ruins geram resultados ruins. Isso é fato. Se você não cuidou da sua saúde, bebeu além da conta, fumou, comeu de maneira desregrada, a possibilidade de desenvolver alguma doença em função desses hábitos ruins, ela é grande. Então, atitudes trazem consequências. Mas também é verdade que às vezes alguém que se cuida um monte, a vida inteira, não bebe, não fuma, também adoece. E aí a gente começa a dizer, e agora, né? Tem muitas situações que dá para perceber uma relação direta de causa e efeito. Você age de uma forma e essa forma te leva a determinada situação. Mas também tem muitas outras vezes que o sofrimento vem sem nenhuma causa. E aí parece que as coisas não fazem sentido. Nós lembramos no sábado passado do personagem bíblico do Antigo Testamento, um exemplo conhecidíssimo de sofrimento, o Jó. Está lá o livro de Jó, 40 e poucos capítulos. Aquele livro conta que os amigos de Jó, diante daquela desgraça que se abateu nele, começaram a procurar alguma causa, algo que ele tinha feito de errado, para merecer passar pelo que ele estava passando. Só que no fim das contas, não tinha nenhuma causa específica. Jó sofreu porque no mundo as pessoas sofrem. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas no fim das contas, as dificuldades, os sofrimentos alcançam a todos. Isso acontece porque o mundo, como a gente conhece, em que a gente vive, ele está drasticamente afetado pelo pecado que está dentro da gente. A Bíblia conta que bem no começo não era assim. Deus criou a humanidade para se relacionar de um jeito perfeito com Ele, porque Ele é perfeito. Então Ele queria alguém perfeito para se relacionar com Ele. Só que a criatura, usando o seu livre-arbítrio, decidiu ir contra o Criador. E aí tudo mudou. Tudo mudou a partir daí. Tudo que existe, tudo que a gente conhece, até mesmo que os nossos olhos não enxergam, está bagunçado pelo pecado. Pecado que é muito maior e muito mais profundo do que só as palavras e atitudes, como a gente às vezes imagina. Eu gosto dessa imagem, a imagem de um iceberg, né? O pecado, ele é uma situação real de separação de Deus. E as palavras, as atitudes, os pensamentos, aquilo que a gente tem acesso é só a ponta do iceberg, a ponta que fica para cima da superfície. Existe algo muito maior, muito mais pesado, que a gente não vê, mas que influencia toda a nossa existência. É o pecado, como separação de Deus. Essa frase, você tem o que merece, ela reflete o que a gente chama ou conhece como teoria ou teologia da retribuição. Vocês já devem ter ouvido falar disso. Basicamente, essa teoria é, você faz o bem, recebe o bem. Você faz o mal, recebe o mal. Esse é o jeito mais simples de explicar isso. É a matriz de um grande número de experiências religiosas, maneiras de entender e de viver o sagrado, que estão convivendo com a gente todo dia.
essa teologia da retribuição tem a ver com aquele conjunto de coisas que você faz ou que você precisa fazer. Aí você vai ser caridoso, vai ser generoso, vai produzir boas obras, e aquilo tudo te conduz para a eternidade, ou para a evolução, ou para o céu, ou para onde você quer ir. Mas se você anda na contramão do que aquela corrente religiosa ensina, e não vive a caridade, a generosidade, as suas obras são más, isso te conduz para um lugar que você não quer ir. Se você ajudou o seu irmão, se você produziu boas obras, você sobe de nível, passa de fase, evolui. Se você não agiu conforme o esperado, desce de nível. Vai ter que sofrer um pouco mais até aprender. Essa é a teoria ou a teologia da retribuição. Muita gente acha que isso é bíblico. Na verdade, não é. O que a Bíblia diz sobre isso é bem diferente. Relação direta de causa e efeito, teoria da retribuição em questões espirituais, quando é da nossa relação com Deus, não é bíblico, não combina com a mensagem do Evangelho de Jesus. Aquela frase que a gente diz muitas vezes e pensa, aqui se faz, aqui se paga, não combina com o está pago, gritado do alto da cruz por Jesus, no dia do seu sacrifício perfeito no nosso lugar. Quando ele diz, está consumado, a dívida está paga, toda a dívida de pecado está paga. O cristianismo, diferente de outras religiões, manifestações de fé, ele não se baseia em causa e efeito, mas a base do cristianismo é a graça imerecida que a gente recebe do próprio Deus, que Deus oferece para nós. A mensagem do cristianismo é que Deus nos dá muito mais do que nós merecemos. Por exemplo, na carta aos Romanos está escrito assim, pois o salário do pecado é a morte. O salário, aquilo que você ganha pelo pecado, o resultado do pecado é a morte. Se a gente for olhar ao pé da letra e levar a sério a ideia de que você tem o que merece, na nossa relação com Deus, o que a gente merece é morte, tanto física como espiritual. Aí você deve estar pensando, pastor, mas eu não sou assim tão pecador, né? Para merecer morte, isso é pesado demais. Eu nunca matei, eu nunca roubei, né? E a gente vai dando aquelas desculpas e vai sempre tentando achar de si mesmo que eu estou certo e que o outro está errado. Essa é a nossa natureza, né? Sempre é mais fácil dizer que o outro está errado e não eu. A gente briga até o fim dizendo quem está certo é eu, até eu, né? Que eu sou melhor e o outro é pior. Que eu sou bom e aquele outro lá, aquele sim é pecador, mas eu não. Só que a mensagem da Bíblia, ela passa a régua num padrão tão elevado que nenhum de nós consegue chegar no nível que é exigido por Deus. Porque Deus é justo e santo. E nós já viemos ao mundo com o pecado. A gente vem assim. Esse pecado, que é uma situação de separação real de Deus, ele pode até não ter se manifestado ainda. No caso do Matias, quem sabe? Alguns, eu tenho certeza que já olharam para o Matias, que foi batizado hoje, já disseram, né? Que ele é um bebê lindo. Mas olha que anjinho, né? Tão bonito, lindo. Essa criança não tem nenhum pecado. Sim, a ponta do iceberg ainda não começou a aparecer. Ela não apareceu, mas o iceberg está lá. Quando ele começar a engatinhar, e começar a caminhar pela casa, e o Marcos e a Giovana vão ter que dizer para ele os primeiros nãos, fazer ele entender os primeiros nãos. Não pode colocar o dedo na tomada, não pode abrir a porta do armário, não pode pegar a faca, né? Tem que proteger. Aí os pais já vão perceber que existe ali dentro do Matias um desejo daquele serzinho de ir contra os seus pais. A criatura indo contra os seus criadores. A gente repete. A gente vai fazendo isso. Vocês vão dizer não, e ele vai, posso ir? Vou tentar, né? É assim, todos nós já passamos por isso. E mais, claro que ninguém deseja algo assim, mas alguns às vezes perguntam por que na igreja, né, protestante, evangélica, vocês batizam também os bebês? Sim, um bebê pode morrer, antes mesmo de ter nascido, então é sinal de que pecado está dentro do ser humano desde o começo, desde a concepção. E o salário do pecado é a morte.
Então aquilo que você recebe como pagamentos pelo pecado é a morte. Qualquer ser humano passível de morrer é porque tem pecado dentro de si. Na mesma carta aos Romanos também está escrito assim, um pouco antes: nisto Deus demonstra o seu amor por nós. É assim que Ele mostra que Ele nos ama. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. O amor de Deus se mostra nesse fato. Jesus se oferece para morrer no nosso lugar, sendo nós quem somos, completamente pecadores. Deus não espera que nós façamos primeiro algo de bom para depois nos oferecer uma recompensa. Bem, na verdade, a Bíblia diz que se Deus não fizer nada por nós, nós estamos espiritualmente mortos. E morto não faz nada, nem de bom nem de ruim. Jesus se oferece sendo nós do jeito que nós somos, do jeito que nós viemos ao mundo, completamente separados de Deus. Para nos dar o quê? Vida. E ainda bem que aquele versículo de Romanos 6 não termina daquele jeito como estava na tela. Eu guardei a continuação para fazer um suspense. O salário do pecado é a morte, mas, é o mesmo versículo, o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. O que nós merecemos em função de sermos pecadores é morte, em todos os sentidos. Mas o que Deus nos oferece é algo melhor, maior e é um presente. É um presente que ninguém, a não ser Ele mesmo, poderia dar para a gente. É vida eterna. Presente que a gente recebe em união com Jesus. E hoje o Matias recebeu esse presente por meio do batismo, que a Bíblia chama de lavar regenerador, que gera vida espiritual, renovador, que dá nova vida por meio do Espírito Santo. Para terminar a reflexão de hoje, eu quero lembrar o texto de Mateus, que vocês vão estar pensando assim: o pastor leu um texto lá e não falou nada sobre ele. A gente ouviu aquela parábola contada por Jesus, e eu acredito que essa história, essa parábola, mostra um pouquinho dessa angústia que tem dentro do nosso coração, a respeito do que a gente vai receber no futuro. A parábola está em Mateus 20. Um pouco antes, para a gente pegar o contexto, aprendi no seminário de que texto faz sentido dentro do seu contexto. Então, para não pegar um texto isolado, vamos pensar o que vem antes um pouquinho. Um pouco antes, no capítulo 19, a gente tem a história do encontro de Jesus com o jovem rico. Muitos eu sei que lembram dessa história. Aquele jovem chega cheio de si e pergunta a Jesus sobre o que ele deve fazer para conseguir a vida eterna. Ele começa dizendo: bom mestre, né? O que eu faço para conseguir a vida eterna? E Jesus já começa a dizer: bom só existe um, mas tudo bem, né? Já que a pergunta começou errada, porque ele quer saber o que ele tem que fazer, Jesus vai naquela linha de pensamento. Jesus vai dialogando com ele e diz: bom, já que você quer fazer, então você deve cumprir os mandamentos. E aí o jovem, cheio de si, se acha mais ainda, e ele diz: olha, tudo isso eu tenho feito, né? Tudo que está na lei ali eu estou cumprindo à risca. Tem algo mais que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Esse jovem se coloca numa média alta. Ele diz: olha, no padrão da lei eu já estou quase, estou nos 9 lá, falta um pontinho para chegar a 10. E aí Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, diz: está faltando uma coisa assim, para você chegar em 10. Vai, vende tudo que você tem, doa tudo para quem está precisando e me segue. E aí você vai ter tesouros no céu. E a história diz que o jovem saiu dali triste porque ele não estava disposto a se desfazer do que ele tinha. O seu coração estava mais no aqui e agora do que na eternidade. E a história não tem a ver com que todo cristão tem que vender tudo. Jesus conhecia o coração daquele jovem e tocou no ponto da ferida. Aonde está o teu coração? Você está apegado mais no aqui e agora ou está pensando no reino que há de vir? E aí quando a narrativa continua, chega o Pedro, né? Geralmente quem fazia as perguntas para Jesus era o Pedro. Acho que os outros talvez davam aquelas cutucadas assim: Pedro, vai lá tu que é mais chegado, e pergunta para ele, né? Pedro chegou perto de Jesus e diz: olha, Senhor, ouvindo essa de que tem que vender tudo, né? Dar aos pobres, seguir o Senhor, nós deixamos tudo para trás. Deixamos família, deixamos trabalho, tudo para te seguir. O que vai ser de nós? Parece que toda aquela cena e aquelas palavras de Jesus com o jovem rico
mexeu com as expectativas dos discípulos também. Afinal, eles estavam fazendo um esforço já há mais tempo para seguir Jesus. O que tinha preparado para eles? Aí Jesus conta a parábola. Aí Jesus vem contar com uma história, como uma resposta para Pedro. O dono da plantação de uvas estava precisando de trabalhadores. Saiu cedinho de manhã, contratou alguns. Combinou o preço justo, era o preço que eles praticavam na época, 1 moeda de prata por dia de trabalho. Ele saiu cedo, no raiar do dia. Ali pelas 9, ele saiu de novo, contratou mais alguns trabalhadores. Mesma coisa, meio-dia e 3 da tarde. Combinou sempre o pagamento justo. Já era quase 5 da tarde. Às 6 o sol já está se pondo, né? Quase 5 da tarde, ele saiu, contratou mais alguns que estavam desocupados. E aí no fim do dia, o costume deles não era mensalista, né? Trabalhou um dia, ganha o dia. Ao pôr do sol, por volta das 6, chegou o momento de receber. E o patrão mandou o administrador começar pelos que foram contratados por último, até chegar nos que estavam trabalhando desde bem cedinho. Qual que é a grande surpresa da história? Os que foram contratados por último, que trabalharam mais ou menos 1 hora só, receberam 1 moeda de prata. E os que trabalharam desde cedo, também receberam 1 moeda de prata. E aí a conclusão lógica da gente, quando a gente ouve, espera aí, não está justo. Quem trabalhou o dia inteiro tem que ganhar mais. Mas para e pensa, o valor dos que começaram bem cedinho foi combinado. Foi de comum acordo entre as partes, né? Você vai lá trabalhar, vou te dar 1 moeda de prata por dia de trabalho. Mas mesmo assim a gente imagina que os que trabalharam mais têm que ganhar mais. E eu fiquei imaginando a cena quando eu olhei para esse texto, estudando ele essas semanas, os trabalhadores ali, né? Final do dia de serviço, sujo, cansado, talvez os desde cedo um pouco mais sujo, um pouco mais cansado. Em fila, os primeiros a receber são os trabalhadores que trabalharam menos. Os que tinham chegado cedo, num primeiro momento, devem ter se animado, né? Começou lá, poxa, os caras trabalharam aí desde as 5. Estão ganhando 1 moeda de prata, já deve ter começado aquelas cutucadas. Você imagina quanto nós vamos ganhar agora? Olha só, cara lá, 1 moeda. Já começa a crescer o olho, né? Os que chegaram cedo talvez já estavam fazendo os planos, assim, como é que eu vou gastar esse baita salário que eu ganhei hoje? Porque se começou por 1, quando chegar aqui vai dar o quê? Umas 8, 9, 10 moedas, né? Para cada um. Só que daí chegou nos que estavam trabalhando desde as 3 da tarde e foi 1 moeda também. E os que chegaram meio-dia também é 1 moeda. E aí a indignação e o descontentamento começaram a crescer. No fim, todos os que começaram mais cedo e os que começaram mais tarde, todo mundo recebeu a mesma coisa. E é claro que a parábola não está falando de relações comuns de trabalho. As parábolas de Jesus, na maioria das vezes, elas contam uma história que as pessoas que ouviam diziam assim, não pode ser isso que aconteceu. É uma surpresa. Fosse hoje, o sindicato já ia cair em cima, né? Espera aí, está errado essas regras de trabalho aí. Na época também não era algo comum. Jesus está fazendo uma comparação sobre como é o reino dos céus. E a gente sabe que os valores do reino de Deus não são os mesmos valores que o reino dos homens. O ponto é que no reino dos céus o mérito não é o fator decisivo. Esse é o ponto da história. O que define o quanto cada um vai receber é o favor imerecido que Deus nos dá. Isso é que define. O dono da plantação não está sendo injusto. Ele paga o que foi combinado. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então o justo é que os pecadores recebam a morte, em todos os sentidos. Isso é justiça. Se a gente quiser apelar para o mérito que nós temos, o que é justo que Deus nos dê, vamos fazer as contas bem certinhas, o resultado vai pesar contra nós. Não vai ser a nosso favor. Justo é dar o que é devido. O salário do pecado é a morte. Graça é dar mais do que é merecido. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Em questões espirituais, jamais caia na armadilha do mérito.
Ele pode funcionar para as relações do aqui e agora. Diante de Deus, mérito não funciona. Jesus nunca disse você tem o que merece. Nem para falar das bênçãos, nem para falar dos sofrimentos ou qualquer outra coisa que a gente possa associar com algum castigo. O que Jesus disse é: você tem o céu, porque eu estou te dando. Você tem a vida eterna como um presente gracioso. Eu sou gracioso. Para refletir e praticar, do lado de cá da eternidade, tem muita coisa que é apenas o resultado das nossas escolhas. Tem. Nessa vida como a gente conhece, com os nossos olhos a gente enxerga, muita coisa é resultado das escolhas que a gente faz, seja para o bem ou seja para o mal. Escolhi coisas boas, vou colher coisas boas como resultado daquilo. Escolhi coisas ruins, vou colher coisas ruins também como resultado daquilo. É receita de bolo? Não. Você pode escolher coisas boas e ter resultados ruins. Pode acontecer que você escolheu coisas ruins e talvez escolha coisas boas. Também pode. Porque não é uma receita. Não tem o faz isso e vai dar tudo certo. Algumas vezes parece ser verdade o aqui se faz, aqui se paga. Mas a teoria da retribuição, ela não é bíblica. Ela é invenção humana. Agora, diante de Deus, no seu reino, você pode ter certeza, você recebe muito mais do que merece. Do lado de cada eternidade, às vezes a gente percebe a colheita do que plantou. Do lado de lá da eternidade, o que define é a graça de Deus a nosso favor, nos dando exatamente aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos céu, mas Ele nos dá. Quem está com a gente há mais tempo vai lembrar que uma das palavras da cruz que a gente ouviu ao longo da quaresma, foi aquilo que Jesus disse para o malfeitor na cruz, né? Lembra que Jesus foi crucificado com 2 bandidos, um de cada lado. Quando um deles, no começo parece que os 2 estavam debochando de Jesus, criticando Ele. Quando um deles disse assim, olha, nós aqui estamos de maneira justa, né? Falando entre eles, os 2 bandidos. Nós aqui está sendo justo, nós somos criminosos mesmo, estamos pagando com a vida a lei que está em vigor. Mas esse cara que está aqui no meio, ele não fez nada de ruim. Ele não fez nada de mal. E aí ele se dirige para Jesus e diz, lembra de mim quando tu entrar nesse teu reino. Provavelmente ele tinha ouvido Jesus falar, tinha ouvido alguém falar sobre esse reino que Jesus pregava. O que foi que Jesus disse para esse cara? Jesus não fez as contas, olha, vamos fazer as contas aqui, vamos ver se dá certo, né? Se você merece mesmo entrar nesse reino. A conta dele não ia fechar de jeito nenhum. Ele não tinha um bom currículo para oferecer. O cara é criminoso, está pagando com a vida. Mas ele confessou a sua incapacidade, confiou naquele ser desfigurado na cruz, sendo a única solução para a sua desgraça. E foi aquele malfeitor, aquele criminoso que recebeu a melhor sentença para alguém que está à beira da morte. Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Pode ser que a tua conta não feche. Pode ser que você seja um cara ruim. Mas hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Justo é receber conforme combinado. O salário do pecado, morte. Graça é receber mais do que a gente merece. O presente gratuito de Deus é a vida eterna. Amém.